ouvir a Tua palavra. Senhor amado, venha a cada dia nos encher. Venha, Senhor amado, conscientizar-nos, meu Deus, através dessa palavra, que é a boca de Deus falando conosco. Nessa noite, use o pastor Nivaldo, Teu servo, Senhor, que esteja, meu Deus, através do Senhor, nos transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, rebobinando a fita. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor. Amém. Agora vai dar certo. Para a glória de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Salmos. Nós vamos ler para nossa instrução e edificação o Salmo de número 77. Salmo 77. A mensagem que o Senhor nos deu e colocou nos nossos corações, ela está alicerçada no Salmo 77. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 2. Verso 2 até o verso 18. A partir do verso 2 até o verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou porventura encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha? E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou.
e temeu. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus sobre todos os outros deuses, como nós acabamos de cantar no penúltimo cântico. E eu fiquei maravilhado com o cântico. Lindo, eu não o conhecia ainda, né? Não tinha ouvido. Mas eu gostaria de, no final, pedir para os irmãos que cantassem novamente. O penúltimo cântico, né? Deus sobre Deus. Esse é o nosso Deus. Deus sobre Deus. Ele está acima de todo e qualquer Deus. Não importa quem e de onde. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que ocorre na vida de todos nós. Há momentos na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em que vivemos situações conflitantes e demasiadamente angustiosas. Situações conflitantes, angustiosas e tão assombrosas que às vezes nem mesmo os melhores conselhos do mundo parecem nos ajudar ou nos reanimar. Muito pelo contrário, parece que nós não queremos de maneira alguma receber nem ouvir palavra de ninguém, opinião de ninguém, sugestão de ninguém, conselho de ninguém, porque nada, absolutamente nada, parece nos ajudar, nos favorecer ou nos reanimar. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Vivendo em conflitos. Nenhum de nós está isento de passar por situações conflitantes, por momentos de dores, de sofrimento, de angústias. Todos nós, enquanto seres humanos, vivendo nessa terra, estaremos e estamos sujeitos a toda sorte de intempéries, de tribulações, de dificuldades, de dores, de sofrimentos, de conflitos de toda sorte, conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos temporais, conflitos existenciais. Todos nós estamos sujeitos a passarmos, a vivermos momentos de conflitos na vida. Então, o nosso tema é vivendo em conflitos. Iremos abordar um subtema que diz o seguinte: quando nem nós mesmos entendemos os nossos conflitos. Alguém seria capaz de entender todos os conflitos pelos quais já passou? Há conflitos que você vivencia na sua mente, no seu interior, no seu coração, que você sequer sabe a origem dele. Talvez você tenha dormido à noite bem, muito bem com Deus, muito bem consigo mesmo, muito bem com seus familiares, com seus entes queridos, mas durante a noite uma tempestade de flechas malignas foram lançadas, atiradas contra você, e no dia seguinte você acorda de mau humor, no dia seguinte você acorda numa situação de angústia, você parece que não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer ouvir nada, nada te agrada, nada te proporciona satisfação, prazer, enfim, você busca ficar sozinho, quer ficar na solidão, e ali naquela solidão, você debaixo de um quieto, trancado em um quarto, confinado no quarto, você eleva sua voz aos céus, ora, pede a Deus socorro, e Deus parece que não te ouve. Deus parece não te dar nenhuma atenção, não há para onde você correr. Há momentos em que nem eu, nem você conseguimos entender os nossos conflitos, as nossas tribulações.
elas vêm de uma maneira muito sutil, muito perniciosa e perversa, invade, ataca o nosso coração, inquieta a nossa alma de tal maneira que ela se recusa a consolar, ou a se deixar consolar. Olhem para o verso 2 deste salmo, vamos ver se o salmista está vivendo situações semelhantes. Ele diz no versículo 2: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. Ele diz, no dia da minha angústia. Essa expressão, no dia da minha angústia, revela que o salmista está vivendo um momento de conflito, uma situação de angústia, momento que nem ele sabe por que ele está vivendo, nem ele consegue entender essa angústia, a origem dessa angústia, a angústia desse sofrimento. O fato é que nesse momento de angústia ele diz, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu durante a noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada, ela não queria ouvir a voz de Deus. A alma do salmista não desejava ouvir a voz de ninguém, embora estivesse passando por momentos difíceis. Nesse momento, a alma, o coração do salmista não queria ouvir conselhos, não queria ouvir nenhuma palavra de encorajamento. Ela se recusava a ser consolada. Nem Deus parece conseguir exercer qualquer influência consoladora, reanimadora sobre a alma de Davi, porque a alma dele se fechou completamente. Ela se recusa, ela rejeita todo tipo de consolo e toda origem de consolo, mesmo que seja o consolo de Deus. Quantas vezes você e eu já não passamos por momentos semelhantes? Muitas vezes. A questão é, o problema é quais as alternativas que a palavra de Deus tem para a nossa vida, quando nem mesmo nós conseguimos entender os nossos conflitos, as nossas contradições, as nossas dificuldades e sofrimentos internos, nossas ambiguidades e confusões. Quais são as alternativas que a palavra de Deus nos oferece para que nós possamos sair dessa situação de conflito, de sofrimento e de angústia? Vamos analisar um pouco mais o texto e vamos ver o que o texto tem para nos mostrar e nos ensinar sobre esse momento de conflito. O nosso texto, ele nos revela que esse encontro, o encontro da dor com a nossa alma, num contexto de dúvidas, num contexto de falta de fé, nos leva a experimentar coisas que muitas vezes não queremos experimentar. Mas nós pensamos que pode ser que encontramos a solução, a alternativa para sairmos desses momentos de conflitos, de angústia e sofrimento. Então são realidades pesadíssimas que enfrentamos quando estamos vivenciando momentos conflitantes em nossa alma e no nosso coração. E a primeira realidade pesadíssima que o texto nos mostra, ela se encontra no versículo 3, que diz o seguinte: lembrando-me de Deus e me perturbava. Lembrando-me de Deus e me perturbava. Há uma outra tradução que diz: lembrando-me de Deus e passo a gemer. Passo a gemer, medito. Diz o texto: medito e me desfalece o espírito.
Observe, irmãos, que a oração, o método mais fácil, o meio mais universal e eficaz para a cura, a busca de Deus, o encontro da alma com o Criador supremo e absoluto, parece não resolver a dor do salmista. Não resolve. E podemos perceber isso nessas palavras: o meu espírito se desfalecia, não encontrava conforto, não encontrava consolo, muito pelo contrário, se angustiava muito mais, a ponto de desfalecer. A ponto de desfalecer. Então, a primeira experiência, a primeira realidade pesada que o salmista encontra ao buscar por ele mesmo, por iniciativa dele mesmo, alternativas para sair desses momentos conflitantes, é a realidade de que a oração parece não encontrar alívio. A segunda realidade que o salmista encontra e que ele vivencia, aparece no versículo 2, parte B, e no versículo 4, parte A. Vejamos a parte B do verso 2. Ele diz o seguinte: a minha alma, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava a ser consolada. Versículo 4: estou tão perturbado que não posso sequer falar. Alguém já se viu numa situação dessa? Não somente que a sua alma se recusa a ser consolada, você não quer ser consolado, você quer ficar sozinho. Mas você tem vontade de expressar a sua dor, expressar o seu sofrimento, a sua angústia, exteriorizar todos os seus sentimentos, e você não consegue pronunciar sequer uma só palavra, você não consegue falar. Essa é a realidade que o salmista está vivendo aqui, quando ele diz: a minha alma está cansada e não quer ser consolada, e eu não consigo expressar a minha dor, o meu sofrimento. O salmista está vivenciando um momento de insônia, ele não consegue dormir. É a segunda experiência pesadíssima que ele está vivendo. E é assim que nós nos encontramos, quando também estamos passando por momentos conflitantes, angustiantes em nossa vida. As nossas orações parecem não passar do teto, nós não queremos ser consolados, perdemos o sono, ficamos a noite acordados, e o salmista vivenciou tudo isso. Ele fala na parte A: sustentar-te os meus olhos vigilantes. Mas ele não conseguiu pregar os olhos. Observe que ele diz: ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, não me deixam pregar os olhos. Isso mostra que aquela noite em que o salmista estava passando por esses conflitos, por todas essas angústias, se tornara na maior, mais longa, interminável noite da sua vida. Ele não conseguia pregar os olhos. Pesadelos, desassossego da alma, angústias internas vêm à tona, pesadelos e aflições sem fim surgem durante a noite e não terminam nunca mais, até que o sol apareça. A noite se tornara para ele na mais longa e interminável noite de sua vida, na noite mais pesada, mais angustiante da sua vida. Quantos de nós já vivenciamos isso? Situações conflitantes. A terceira realidade pela qual
o salmista passa buscando alternativas para se livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, desse conflito. É a dificuldade de desabafar que aparece no versículo 4, parte B, quando ele diz o seguinte: estou tão perturbado que não consigo falar, eu não posso falar. É a dificuldade de colocar para fora toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia. Ele não consegue, então a única coisa que ele consegue fazer é gemer. Não dá para exteriorizar toda a sua dor, todos os seus sofrimentos. O salmista sente que a sua dor precisa vir à tona, ela precisa ser expressada. Mas a sua dor se transforma numa realidade inexprimível. Os conceitos não conseguem ser traduzidos em meio à imensa e profunda dor e sofrimento e angústias. E o silêncio aqui parece não ser a solução para o problema do salmista. O silêncio não veio trazer e não pode trazer nenhum alívio, nenhuma liberdade de todos esses sentimentos, de todas essas angústias e sofrimentos. Contudo, o salmista vai tomar uma outra atitude. Ele vai mudar o rumo, a direção. Em meio a todas essas aflições, ele busca algumas alternativas comuns, humanas. São alternativas comuns, humanas, que você e eu, todos nós, costumeiramente fazemos quando nos vimos acuados num beco sem saída, num momento de angústia e sofrimento. E essas alternativas também não vai trazer nenhum alívio, não vai trazer nenhuma solução para o problema de conflito e angústia que o salmista está vivendo. Assim sendo, a primeira alternativa que ele vai buscar aparece no versículo 5, quando ele diz: considerava os dias da antiguidade. Uma outra tradução diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Qual é a alternativa que ele encontra? Viver do passado, viver de lembranças de outrora, como se essas lembranças pudessem trazer para ele solução para o problema de angústia, de sofrimento que ele estava vivendo. É como se ele estivesse sendo tentado por alguém para dizer: eu era feliz naqueles tempos passados e não sabia. Acreditem, irmãos, uma das armas mais eficazes do diabo contra a nossa alma é nos acorrentar às experiências que vivemos no passado, no saudosismo, achando que no passado éramos de fato felizes, e não éramos, estávamos enganados, e o salmista vai entender isso. Mas antes de entender, ele vai pensar, imaginar, deduzir que se vivesse no passado, ele poderia aliviar a dor e o sofrimento do seu coração. Então ele busca, traz a sua lembrança, a sua memória, as lembranças de outrora do passado. A segunda alternativa que ele vai buscar para solucionar o seu problema de dor, de conflito e angústia, sem sucesso algum, aparece no versículo 6. Ele diz: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Olha o que ele diz, prestem muita atenção. Ele vai dizer: meditei em meu coração e o meu espírito investigou. A alternativa que ele busca, uma alternativa comum, humana, é a autoanálise.
ele faz uma introspecção, ele olha para dentro de si mesmo, ele olha para dentro de si mesmo, com o objetivo de achar a solução para os seus problemas, mas não teve sucesso. Ele não conseguiu encontrar na autoanálise a solução para a sua dor, para a sua angústia, para o seu sofrimento. Ele buscou viver na meditação, na introspecção, na internalização, na reflexão, na contemplação, na interioridade. Davi não entendia até o presente momento que viver na reflexão, viver na contemplação poderia levá-lo a pensar que o seu socorro vinha dele mesmo. E era isso que ele entendia, que o socorro que ele precisava naquele momento vinha de dentro, vinha do seu interior. Por isso ele fez uma autoanálise, ele buscou resolver, solucionar o problema da dor, do sofrimento, do conflito, da angústia, buscando através da contemplação, da reflexão, da meditação. Ao contrário, esse procedimento de autoanálise levou Davi a pensar que ele não precisava de Deus para a solução dos seus problemas, levou a entender que ele não precisava de mais ninguém, e que não somente os seus problemas, mas o mundo todo girava em torno do seu próprio umbigo. Eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Através de uma autoanálise, de uma meditação, reflexão, eu posso encontrar a solução para o meu problema. E ele não encontrou. Não encontrou de maneira alguma. Muito pelo contrário, o distanciou mais ainda de Deus. Irmãos, uma coisa nós precisamos entender, que o nosso socorro, ele não vem do nosso interior. O nosso socorro não vem de nós mesmos. O nosso socorro, ele vem do exterior, ele vem de Deus, ele vem do alto. Por isso ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem de dentro de mim. Nunca pode ser. Isso seria colocar o homem em um alto e sublime trono. O homem não pode oferecer socorro a ninguém, nem mesmo para ele mesmo. É impossível. E o salmista, ele vai entender isso mais tarde. Terceira alternativa que ele vai buscar, então, aparece no versículo 7, quando ele diz: rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. É o sentimento da rejeição da parte de Deus. Davi está entrando numa situação mais perigosa agora. O salmista está entrando numa situação mais perigosa. Depois de buscar na primeira alternativa, na segunda alternativa, através da autoanálise, não encontrar solução para o problema dele, ele começa então a imaginar em sua mente e seu coração: rejeitará o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? O que será que vem à mente do salmista? Eu creio que foram sentimentos dos pecados antigos. Os pecados antigos vieram à sua mente e começaram a perturbar a sua mente, o seu coração, a sua alma. Não tenho dúvida disso. Os sentimentos dos pecados antigos vieram todos à tona. Pensamentos como: por que eu fui adulterar com Batseba? Pensamentos como: por que eu fui expor e exigir a morte de Urias, o marido de Batseba?
Por que fui fazer? Todos os pecados passados vieram à tona do salmista, e isso dificultou mais ainda, acentuou, agravou ainda mais os conflitos, as dores e os sofrimentos que ele passava. Então ele começa a inquirir: Deus está me punindo por causa dos meus erros do passado. Eu tenho certeza, isso é consequência dos meus pecados. A palavra de Deus nos diz que o diabo é inimigo número 1 de Deus e do homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E também nos diz que ele é o nosso acusador diante de Deus o Pai e diante de todos os seres humanos. Eu vejo aqui o diabo acusando Davi dos seus erros do passado. A questão que eu levanto agora, que se pode levantar, é: como pode Deus nos acusar de pecados do passado, pecados que já foram confessados, pecados que já foram abandonados, pecados que já foram pagos pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz? Como Deus pode nos acusar de pecados passados, uma vez confessados, abandonados? Nenhuma maldição mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados segundo o seu propósito. São acusações malignas. Davi não encontra solução para o seu problema, para a sua dor, para o seu sofrimento, nesse inquérito que ele instaura contra Deus. Então ele parte para uma próxima alternativa, uma quarta alternativa que vai aparecer no versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Ouçam bem: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, de que Deus abençoaria, salvaria, redimiria todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Davi coloca aqui em xeque o caráter de Deus. Ele está colocando Deus contra a parede. Senhor, o Senhor mudou. O Senhor mudou. As suas promessas já não têm mais validade. O Senhor não vai mais agir em favor do homem perdido, pecador. Ele começa a colocar o caráter de Deus em xeque, a ponto de entender que houve uma transformação na forma de Deus agir para com ele. Quantas vezes isso não acontece conosco? Terá Deus mudado a sua maneira de agir? Por que Ele não age comigo conforme as Escrituras? Por que Ele está agindo dessa maneira? O que está acontecendo? Davi indaga: o que aconteceu contigo, ó Deus? O Senhor mudou. Pergunta errada. A pergunta deveria ser: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Alguma coisa aconteceu. Por isso Deus não está me abençoando. Por isso Deus não está me livrando desses momentos de dores, sofrimentos, angústias e conflitos. Davi buscou alternativa, questionando o caráter de Deus. Então,
diante de tudo isso que nós vimos, agora nós temos um retrato bem nítido do que esse salmista estava vivendo, não temos? Ou não temos? Eu penso que temos. Diante de tudo isso, esse salmista se encontra em um beco sem saída, não tem mais solução, acabou, já era. Do ponto de vista humano já era, acabou, não tem mais para onde correr. Mas acredite, se ele está agora em um beco sem saída, foi porque Deus o levou para este beco sem saída, para mostrar que ele é Deus sobre deuses, para mostrar que ele é Deus acima de todos os deuses na face da terra. E Davi só vai entender isso no versículo 10. Prestem muita atenção. Vai acontecer uma mudança radical agora na vida de Davi. E nesse momento difícil que ele estava vivendo, versículo 10 ele diz: e eu disse, isto é enfermidade minha. Ele entendeu. Glória a Deus, graças a Deus por isso. O problema não estava em Deus, o problema não estava na oração, na insônia, na ansiedade, o problema não estava no caráter, personalidade de Deus, o problema estava nele. E ele entendeu e disse, ele declara aqui, isto é enfermidade minha. E quando ele entendeu que ele era o errado, ele era perdido, pecador e necessitava de ajuda, ele vai concluir algo fundamental que vai provocar uma mudança radical na sua vida. Ele vai dizer, e logo me lembrei dos anos à direita de quem? O que diz aí o verso 10? E logo me lembrei dos anos à direita do Altíssimo. Agora sim, enquanto ele buscava solução em si mesmo, nas suas próprias alternativas, ele não teve sucesso. Mas enquanto ele não reconheceu e entendeu que o erro, que a enfermidade era dele mesmo, Deus não pôde agir. Irmãos, o que isso nos revela? Vamos ser bem claros. Não é a emoção. Não é a emoção. Nós nunca seremos curados através ou pelo viés da emoção, pelo viés do sentimento. Nunca, jamais. Nós seremos libertos de uma vez por todos, salvos e conduzidos ao reino eterno nos céus, através do entendimento de quem nós somos. Toda a Escritura Sagrada mostra isso. Toda a Escritura mostra isso. Quando nós olhamos para o profeta Isaías no capítulo 1, quando o Senhor aparece a ele, qual foi a reação de Isaías? Ele o enxergou como sendo o homem mais impuro da face da terra, um homem impuro que habitava no meio de impuros homens. E o Senhor então o tocou com uma brasa viva do altar e o separou para o seu trabalho. Isaías entendeu que ele era um homem impuro, perdido, pecador, perverso, iníquo. Ele entendeu isso. Quando o Espírito de Deus se dirige, em Atos capítulo 17, até Filipe, e diz, olha, eu vou transportar você para a estrada, para uma determinada estrada, porque nessa estrada vai passar um homem montado em uma carroça, um homem etíope, e ele está lendo as Escrituras Sagradas, e ele não está conseguindo entender nada.
vou levar você até lá. E diz o texto de Atos que o Espírito Santo de Deus o trasladou. Tirou ele de uma determinada região e o trasladou para outra região, onde estava o eunuco numa estrada. E aquele homem foi achado, encontrado na estrada. Quando Filipe já estava assentado na carroça, juntamente com aquele homem, Filipe pergunta: o que é que você está lendo? Ele diz: estou lendo o profeta Isaías. Ele pergunta: você entende o que lê? Ele diz: não entendo. Sem entendimento não pode ser salvo. Não há salvação sem a razão. A salvação não é um fator emocional, sentimental, mas é racional, é inteligível, é entendível. Aí Filipe se propõe a ensiná-lo. E Filipe ensina para ele. E dá um clique na mente dele, como deu um clique na mente desse salmista. Entendi, eu sou pecador. Entendi, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu preciso ser salvo. Reconheço que não sou nada, que sou insignificante, que sou pecador e preciso da misericórdia de Deus. Quando ele entendeu isso, subitamente ele se dirigiu a Filipe e disse: o que me impede de ser salvo? Aí Filipe diz: precisa ser batizado. E ele inquiriu de novo: o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada, tem um rio ali, vamos lá. E foi para o rio e batizou aquele homem. Louvado seja Deus, amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos em capítulo 3, verso 23, ele é muito claro. Ele diz: porque todos pecaram e estão separados, distanciados, destituídos da graça, da misericórdia de Deus, não podem ser salvos enquanto não entenderem isso, que eles precisam de Deus, que a solução para os seus problemas não se encontra nele, não se encontra nas suas obras próprias, mas se encontra somente em Deus. O salmista entende isso no versículo 10. Ele diz: e logo me lembrei dos anos à direita ou à destra do Altíssimo. Então Deus passa agora a mostrar para ele, as alternativas corretas. Primeira alternativa é relembrar o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus é. Nos versos de 11 a 13 nós enxergamos isso. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Glória a Deus. Ele entendeu. Ele entendeu com a razão, com a mente, com o coração. Ele entendeu com a sua alma que somente Deus poderia livrá-lo da dor, do sofrimento e da angústia. E ele começou a trazer na sua memória quando Israel o exército de Faraó, e na frente o Mar Vermelho, aos lados montanhas de um lado para outro, e como Deus secou o Mar Vermelho para que todo Israel passasse a seco. Ele trouxe também na sua lembrança o momento em que Deus criou, preservou um povo pequeno, um povo inexpressivo. Ele se lembrou de como Deus fez as mulheres estéreis conceber e dar à luz filhos. Ele se lembrou de como Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, participou da história da humanidade, se tornando homem e vivendo no meio dos homens. Ele se lembrou também como Deus curou cegos, curou coxos, paralíticos, como Ele restaurou loucos, lunáticos, como Ele libertou endemoniados e possessos do jugo de Satanás.
Ele se lembrou. Ele se lembrou dos momentos à direita, à destra de Deus. Então ele começou a entender. De repente ele começou a lembrar também do que Deus fez na história da sua vida. De onde Deus o tirou. Onde ele estava quando Deus o chamou e separou para ser o seu príncipe sobre Israel. Ele se lembrou de como Deus o guiou desde criança, como Deus o conduziu até o seu reinado. Ele se lembrou de todas essas coisas, de quando ele estava definitivamente à direita de Deus. De repente ele começa também a se lembrar quem é Deus. Versículo 13 é muito claro. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Deus não vai trair ninguém. Ele entendeu que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus jamais poderia traí-lo, que Deus jamais poderia agir de forma suspeita, porque Ele é santo, os seus caminhos são de santidade. Deus é sobre deuses, Ele está acima de todos os deuses. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem sido feito notório em teu poder. Deus é sobre todos os deuses. Não há Deus como nosso Deus. A segunda alternativa aparece nos versos 17 até o verso 18. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Davi teve que crer que Deus é especialista em dissipar tribulações, dores, sofrimentos, angústias e conflitos. Muitas vezes nos deparamos com as situações mais difíceis e constrangedoras da nossa vida, mas não sabemos o que fazer. Contudo, Deus é capaz de dissolver as mais densas nuvens. E o salmista coloca algumas figuras aqui nesse texto, figuras muito fortes para demonstrar o poder de Deus. No versículo 16 ele diz: as águas te viram e tremeram. Que Deus é esse? Que as águas, ao verem Deus, tremem. Que Deus é esse? Que sujeita a tudo e a todos. Águas nas escrituras sagradas têm o sentido de provação. Quando passares pelas muitas águas, levanta os rios, ó Deus. As águas tremem ao se depararem com o poder de Deus. Não importa quais sejam os momentos, as circunstâncias que nos envolvem e nos rodeiam, sejam elas as mais fúnebres, elas serão dissipadas quando Deus age, ao virem o poder de Deus. No versículo 17 ele diz o seguinte: grossas nuvens se desfizeram em água. Grossas nuvens se desfizeram em água. Nuvens aqui tem o sentido de ameaças. Ameaças, quando elas se desfazem, trazem alegria à terra. E essas mesmas nuvens, ao avistarem o Deus que é Deus sobre deuses, elas se dissipam e transformam em chuvas de bênção, chuvas serôdia. Toda a tempestade, toda ameaça será desfeita, será erradicada daqueles que creem que Deus, o nosso Deus, é Deus sobre deuses. Ele está acima de todos os deuses. No versículo 18 ele continua ainda, usando algumas figuras: trovões, relâmpagos, terremotos. Tudo isso representa o juízo, representa a ameaça, mas tudo isso desaparece quando Deus aparece.
Tudo isso se dissipa no momento em que Deus é visto, no momento em que Deus é enxergado. Nada disso prevalece. Não há dor, não há sofrimento, não há angústia, quando nós lembramos do que Deus fez, do que Deus faz e o que Deus é. Não há lutas, não há dificuldades, não há dores, sofrimentos e angústias, quando nós cremos que Deus é de fato especialista em dissipar conflitos, dores, sofrimentos e angústias. E eu quero concluir então nossa mensagem desta noite perguntando a todos nós, e a você principalmente, de que tamanho é a sua tribulação? Aqui você pode comparar a sua dor, seu sofrimento, a sua tribulação a um terremoto, a um trovão, a um relâmpago. Creia, Deus está acima de tudo isso. O nosso grande desafio é lembrar que podemos passar por momentos de confusões mentais, momentos de confusões interiores, momentos de desordem e confusões de pensamento. Mas a nossa vida, a sua vida não se reduz somente a isso. A sua vida não está no final. Está apenas numa intersecção, num momento de passagem. A sua vida está num momento de virada. Mas Deus, ao passar conosco no meio das tempestades, Ele nos leva a outros contextos e a outras oportunidades nas quais se descobrem mais vestígios maravilhosos, mais os poderes de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ensine a cada dia mais a sua santa palavra, e que Deus possa ter falado verdadeiramente ao seu coração nesta noite. Creia em Deus. Amém? Bendito Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esses momentos aqui, ó Deus. Obrigado por estarmos juntos, ó Deus. Obrigado por este povo, o povo do Senhor. Que o Senhor guarde e proteja cada um dos teus filhos aqui, ó Deus. Livra-os de todo mal, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, que maravilha.